Chegamos, boa noite, você que está aqui no meu Instagram. Hoje a gente vai conversar com o Nagel Cunha, contador. E conforme combinamos ontem, né? Hoje nós já temos mais uma entrevista. Quero agradecer de antemão a todos vocês que vêm acompanhando aqui as nossas entrevistas. Aqui um abraço logo para o Carlos Wilker, para todo mundo que está entrando agora, para a Thaís também, que está aqui entrando, né? Vai acompanhar aqui. Eu já vou convidar ele. Já mandei o convite já. Pronto. Ele é contador, é empresário contábil da Nagel Excel Assessoria Contábil. Foi delegado do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, de 2017 a 2019. Conselheiro atual do CRC Ceará. Membro efetivo da Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras. É o primeiro tesoureiro dessa diretoria. Eu estou falando do Nagel Cunha, que já está aqui comigo. Boa noite, Nagel. Boa noite, meu amigo. Como é que tá o áudio aí? Dá para ouvir direitinho? Já está ouvindo, estamos ouvindo muito bem você. Só posicionar aí a câmera que eu acho que deve estar cortando aí o seu rosto. Pronto. Agora sim. E nós já percebemos já essa camisa, eu amo Camusim. Rapaz. Olha. Tem que fazer a propaganda, né? Tá certo. Hoje, o comentário hoje, Nagel, nas ruas foi sobre uma onça, mas a gente vai conversar aqui sobre a economia de Camusim. A onça está solta mesmo na cidade? Está circulando ou não? Um abraço aí pro André Martins, o Júnior, o Ilames, lá de Chaval. Uma galera boa aí. Sim, a onça, né? Tá circulando? Que onça é essa, né, Jones Costa, né? Tá circulando aí. Onde é? No bairro da Boa Esperança, é? Estavam falando de uma onça no bairro da Boa Esperança. Eu estou te perguntando se a onça, que acho que deve ser a mais interessante para a gente discutir aqui, se ela está circulando ou não no comércio de Camusim. Rapaz, tá complicado, viu? Joelso também. Jones, é o seguinte, né? O que é que a gente pode falar sobre isso aí? Assim, é um momento difícil para todo mundo, a gente sabe. Né? É um momento bem complicado para todo mundo, principalmente para empresários e empregados, né? E assim, o que é que a gente pode falar da situação hoje no município é que a expectativa era que com o decreto do governador, né, e com esse plano de retomada, né, para que essas atividades, algumas atividades voltassem, a expectativa era que as empresas do município de Camusim também voltassem agora nessa primeira semana de junho, né? Nessa primeira semana, que é nesse plano aí de transição, né? Que é uma Vocês chamam de primeira fase, Nagel? Não é a primeira fase, é como se fosse uma transição. Né? É um período de experiência de 7 dias. Entendi. Então imaginava-se que Camusim retornaria agora já as empresas a funcionarem normalmente. Algumas empresas, lógico, né? Não são todas, mas algumas empresas. E aí eu quero aproveitar e mostrar também aqui, ó. Eu vi a live ontem com o Miqueias, ele mostrou o dele, eu acho que o meu é amarelo também, igual o dele, né? E Nagel, fazer inveja, né? Tá certo. Nagel, é claro que o momento é delicado, as empresas acho que têm tentado fazer andando em cima de uma corda bamba para poder talvez manter os seus funcionários, né? E principalmente para manter a economia da empresa. A minha pergunta, você é contador, atende a muitos clientes, creio eu, não só de Camusim, como também da região, a dificuldade, né? A receita naturalmente tem caído nesse tempo de pandemia, onde as pessoas não podem frequentar com constância as lojas físicas, né? Qual é a solução que tá sendo tomada por os empresários, que você tem notado? Johnny, assim, existem duas situações.
Existem aquelas empresas que tinham aquele modelo tradicional de venda, que o cliente vai na loja, entra na loja, faz a escolha, tem um vendedor ali e tal, e faz a venda, né? Então, a empresa tem o faturamento dessa forma. E existem aquelas empresas que tinham o modelo tradicional, mas que também, né, já efetuavam a venda online, aquela venda de deixar a mercadoria na casa do cliente, da cliente, e a cliente fazia a escolha e tal, e depois ia lá e só fazia o pagamento. Então, essas empresas, essa primeira tipo de empresa, ela sofre mais porque não estava, né, nas redes sociais, não fazia esse trabalho mais próximo da casa do cliente. Não tinha Então, essa esse entrega por pessoal delivery, né? não tinha delivery, né? Nem se imaginava em fazer delivery para alguns tipos de empresas, não se imaginava fazer delivery. Né? É o modelo tradicional daquela que o cliente vai lá e compra na loja. Né? Mas algumas já tinham essa modalidade de delivery, né? Que na Sim. verdade não era nem o delivery Essa, em si, né? Era levar uma mercadoria, por exemplo, roupa, né? Deixar sim, na casa do cliente, o cliente faz a escolha lá e tal. já fazia essa colocação. No caso, assim, se a gente for separar por áreas, né? Aqui em Camusim nós temos o comércio varejista, nós temos também a área dos serviços, aí eu acredito que entram também a questão dos empresários que trabalham naquela área de A e B, né? Alimentos e bebidas. E todo esse setor turístico naturalmente ficou afetado devido à baixa, vamos dizer, frequência dos clientes e dos clientes em potencial. O comércio varejista, como você está citando aí, os vendedores de confecções, de roupas, né? Eles tinham já o hábito, inclusive, a gente conhece, né, as famosas sacoleiras, vamos dizer assim, mas até mesmo empresas já constituídas também tinham Sim, sim. esse serviço disponível, né, de mandar as mercadorias, as peças de roupa para casa dos clientes, os clientes escolhiam e tal. Você acha que então que para esse público aí não houve nenhum tipo de perca? Não houve nenhum tipo Não, para todos houveram percas, para todos. Sim, Né? Agora sim, o impacto ele é menor para quem já tinha esse tipo de comércio. Né? Então o impacto ele se torna um pouco menor. Não quer dizer que boa parte foi afetada e outra não. Todos foram afetados. E aí, principalmente, porque a gente tem a opção hoje, por exemplo, de quem vende roupa, de fazer o delivery, né, de entregar a mercadoria na casa da pessoa. Mas vamos citar aqui a parte de turismo. Por exemplo, sim. pousada. Pousada fechou total. Né? Não pode fazer, não pode receber um hóspede, né? Então, a barraca de praia ela não pode funcionar. Então, essas atividades relacionadas a turismo fechou total, certo? Fechou total. Então, Então hoje, nessa área a perca foi consideravelmente maior. maior, bem maior. A perca bem maior, o impacto é total. Né? O impacto é total, inclusive em relação a faturamentos e também a questão de funcionários. Impacto total. Isso aí. Eu tenho um comentário aqui da Bruna, ela diz assim, eu sou microempresária, eu sou micro, pequeno empresário, estou sofrendo muito com essa parte do comércio, mas ressalto que a gente voltar a trabalhar na situação que está como assim, só cresce os caos, e sem dizer que o povo, eu acredito que ela quer dizer que é necessário, né? Que não, e está falando ainda mais aqui embaixo que não respeitam o distanciamento. Principalmente os boxes do mercado, acho que é isso. Deixa eu ver, os boxes do mercado que não deu para abrir como é pequeno. Não tinha como abrir 6 portas, foi um dos mais prejudicados, os Acho que é nossos meia boxes do porta, mercado. né? Meia porta, é isso? Então, o microempresário, o empreendedor individual, o MEI, como chamam também, né? Eles também, naturalmente, aliás, foram até o público-alvo desse auxílio do governo federal, né? Sim, sim. O MEI, ele tinha a opção de fazer essa solicitação do auxílio emergencial, né? Até uma forma também de diminuir o impacto, mas os microempresários, né, e aquelas empresas de pequeno porte, elas sofreram esse impacto aí em relação a isso. Ah, e assim, Jones, o impacto maior, né, nessa parte de turismo, barracas, restaurantes, hotéis, pousadas, né, o impacto aí foi
bem forte, né? Assim, porque fechou total. As outras empresas, por exemplo, que são essenciais, né? Que são mercearias, mercadinhos, farmácias e acho que frigoríficos também. Todas as que fornecem alimentos, é essencial, né? Alimentos, medicamentos, que essa é essencial, não sofreram tanto impacto assim, porque ela tem essa liberdade de funcionar. Né? Ela tem essa liberdade de funcionar. Quanto a essas outras empresas, Nagel, essas que sofreram os impactos, elas têm algum tipo de recurso, de assistência de crédito que esteja disponível para poder socorrerem? Assim, se eu sou um microempreendedor aqui de Camusim, né, e eu tenho hoje acesso a algum tipo de crédito numa instituição bancária para poder passar essa pandemia, tem essa informação para dar para a gente? Ó, o que é que acontece? Primeiro que a gente tem, por exemplo, a gente tem a notícia. Primeiro vem a notícia, né? Depois vem, por exemplo, a legislação. Depois o sistema vai se adequar àquela legislação para que dias depois você possa fazer, por exemplo, a solicitação. Então, imagine até lá a empresa quebra. Justamente. Então imagine que desde o início, lá do início de abril, né? Depois que passou o carnaval, né? Então a gente começou a olhar para o coronavírus. Começou o ano e aí começou, né, todo mundo a olhar para o coronavírus depois do carnaval, certo? Então o que é que acontece? Aí sai, por exemplo, a notícia. Até eu vou dar até assim um exemplo, né? Que foi a questão da antecipação do auxílio-doença. Que a pessoa poderia entrar no site do INSS, do meu INSS, né, e anexar o atestado médico, e aí esse atestado médico ia ser analisado pelo INSS, não ia precisar fazer a perícia lá no local, no INSS, e aí o INSS ia antecipar aquele benefício. Então imagine, se eu não me engano, dia 7 saiu a notícia de que poderia fazer isso. Então, todos os canais de notícia disseram, você vai poder entrar no meu INSS para fazer antecipação do seu auxílio. Imagine, eu peguei vários casos assim, várias pessoas, Nagel, me ajuda, faz isso aqui para mim. Aí eu fui lá, entrei no sistema, olhei, tinha lá no próprio site do INSS lá, dizendo que seria disponível fazer isso, mas que ainda ia sair a notícia de como ia ser feito isso, de como poderia ser feito. Então imagine só, como é que fica a cabeça, por exemplo, de alguém que necessita de um benefício, né? Então esse período mostrou a incapacidade dos governos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, de lidar com essa situação, certo? Então, Nagel, não tem clareza, por exemplo, nas informações. Não há um plano definido, então? Não há um plano definido. Por exemplo, pega o auxílio emergencial, né? Primeira parcela, quem tinha conta poupança na Caixa e quem tinha conta corrente no Banco do Brasil ia receber nas suas contas. Informou lá quanto recebeu. Já para a segunda parcela, já não é assim. Já é tudo conta digital. Por que não continua da mesma forma da primeira? Aí o pessoal fica tudo maluco, porque não, mas se caiu na minha conta poupança na primeira, por que não cai na segunda? Né? E aí sai 2 calendários. Um calendário para depósito, crédito na conta digital, e sai outro calendário de saque. Por que não informa só o calendário de saque? Nesse dia aqui você vai lá e vai sacar, certo? Então não tem isso. Isso confunde a cabeça das pessoas e mais ainda não ajuda, não facilita em nada, né? E esse exemplo do atestado médico, Johnny, só para encerrar essa parte do atestado, que é só um exemplo que a gente está dando aqui, lógico que a gente está falando de comércio, mas tudo isso envolve, né? E aí, essa parte do atestado demorou uns 15 dias para que o sistema estivesse adequado para que você conseguisse anexar o atestado médico lá e o INSS pudesse antecipar. Então, olha só,
da primeira notícia, 15 dias depois estava disponível. Então, imagine, ó, você tem linhas de crédito bancárias, certo? Só que tudo depende de quê? Depende de legislações municipais, estaduais, né? Regulamentações, né? Regulamentação, por exemplo, declarar estado de calamidade pública. Então, tem muita coisa que depende, por exemplo, do município. Além de crédito, tá lá? Tá. Né? Eu ouvi até hoje uma live da Caixa, né? Que era uma transmissão ao vivo no YouTube, na verdade, informando que, se eu não me engano, foram mais de 6 bilhões já aí creditado e aí para algumas empresas, né? Então, imagine que o pequeno, para receber essa linha de crédito, ele precisa enfrentar uma certa burocracia, né? Então, imagine só, a maioria das pequenas e médias empresas, e aí trazendo para a nossa realidade aqui de Camusim, elas não têm acesso, né, a essa linha de crédito, por conta de toda a dificuldade. Por exemplo, na semana de pagamento, né, do auxílio emergencial, os bancos ficam sobrecarregados. Então, imagine só você atender um pequeno empresário na época daquela, né, atender uma determinada demanda naquele momento, né? Então é muito difícil. Então a gente teve muita dificuldade em relação a isso aí. Mas linha de crédito tem. Agora não é tão simples, né? Você vai aquela história, dinheiro tem, né? Você vai no banco, o banco vai avaliar o seu cadastro, vai pedir uma atualização cadastral, vai pedir o seu faturamento, aí o seu faturamento por conta do coronavírus está baixo, né? E aí a sua linha de crédito... E se você fazer uma previsão de faturamento, é que é pior, né? Pois é, mas aí assim, uma empresa, por exemplo, uma empresa que já tem mais de 12 meses, o banco não usa mais previsão de faturamento, não existe mais isso. Né? Você usa apenas o faturamento já declarado. Já declarado os 12 meses. Né? Então, deixa eu mandar um abraço aqui. Pois não. Pode mandar. É só para completar aqui que vai passando, vai tendo muita gente, mas o Rafa Divulgações está acompanhando a live da gente. O nosso amigo Marcílio Marques, repórter, que também está fazendo as lives de esporte. Marcílio, depois quero você aqui comigo conversando um pouco. Tá dizendo que nós somos gente da melhor qualidade. É o Marcílio Marques. Também quem está prestigiando aqui, aliás, eu estou muito feliz com a presença dele, é o Diego Taim, que também está entrando. E o meu primo Euri Pessoa, que está cumprimentando e está assistindo a gente também. Quem entrou nesse instante agora foi o Raimundo Adivá também, que está assistindo a gente. Mudando aqui só um pouco do assunto. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Jones. Para Pedrinho. Mande. Certo? Pedrinho, Efraim... O Efraim Bruno? Eu amo Camusim, tá aqui também, viu, Jones? Muito bem, aí. O fã-clube entrou. E o Marcelo, um abraço aí, o Diego tá aí, um abraço a todos que estão assistindo. Quem tiver pergunta também aí sobre o comércio, sobre... É importante. Vamos falar de uma coisa polêmica agora, viu? Então vamos lá. Falamos do comércio, vamos falar da indústria. Camusim tem uma fábrica, né? Que é a Fábrica Democrata, e as informações que nós temos apurado é que 260 pessoas, né? Eu não vou nem confirmar esse número para não ser, para não faltar com a verdade, mas foi solicitada a reabertura dela aqui e não foi aceita. Então essas vagas foram remanejadas para Santa Quitéria. A economia de Camusim, Nagel, necessariamente ainda está baseada nos empregos do município, que são servidores públicos, né? E do comércio. A indústria ainda é uma parcela muito pequena, mas significativa, porque são pessoas que recebem o seu dinheiro, o seu salário e consomem no mercado local e faz a economia girar. Você acha que parar a indústria num momento como esse é a melhor proposta? Jones, assim, a minha opinião como cidadão, certo? Como cidadão. Sim. Então, o que é que eu imagino? O seguinte, nós somos a favor do isolamento social rígido? Eu, Nagel, sim, eu sou a favor, certo? O que é que eu acho, certo? O que é que eu acho? Nós temos, por exemplo, eu como contador, né, eu tenho que seguir a legislação. Então, você pega, por exemplo, um decreto que diz que você tem que fechar indústria, fecha comércio, deixa só o pessoal que é essencial, certo? Tudo bem.
foi feito isso. O governo do Estado, né? O decreto do Estado foi feito, todo mundo cumpriu, fechou as empresas e tal. Quem podia fazer delivery, fez delivery, está fazendo delivery, certo? Aí o que é que acontece? Você imagina que algumas ações que deveriam ser tomadas não foram tomadas, certo? Por exemplo, fazer isolamento rígido no período correto, que era aquele período de início, né? Quando se iniciou a se confirmar. E aí eu digo o seguinte, Jones, que eu sei que alguns casos foram transmissão comunitária, certo? Isso informações extraoficiais, mas de pessoas que são ligadas à administração. Então imagine que eu sabendo de uma situação dessa, né, de um caso sendo transmissão comunitária, consequentemente, eu entendo que é questão de tempo você descobrir mais casos. Correto? Claro. Claro, porque o vírus está circulando, né? Pronto. Até para corroborar Então, com o que você vai falar, acabou de sair aqui o boletim epidemiológico da cidade de Camusim. Casos, né? 528 casos confirmados hoje e 13 óbitos. Pronto. Então, imagine o seguinte, se eu sei dessa informação, então, consequentemente, na hora que eu começar a fazer o teste, eu vou saber que vai aumentar os casos, certo? E se eu sei que vai aumentar os casos, o que é que eu faço? Vamos decretar isolamento social rígido. Lá atrás, no início, certo? Porque eu já sabia dessa informação que tinha transmissão comunitária. Então, você faz isolamento rígido lá atrás, porque é o seguinte, eu tenho conhecimento, né, que os empresários do município, a expectativa era que eles retornassem agora. O governador foi lá na live e disse, nós temos um plano de retomada, e esse plano de retomada nós vamos fazer primeiro 7 dias com algumas empresas, e aí depois, né, de acordo com a experiência de retomada, vai se liberando novas atividades de acordo com o plano que estava lá, certo? Mas aí, aqui ficou solto, né? Ficou solto. Então, assim, não adianta... Camusim e mais 6 cidades, né, que são 7 cidades que estão em isolamento rígido, agora, nesse momento, estão na contramão do Estado. O Estado, a grande maioria das cidades, né, do Estado do Ceará, eles estão nesse processo de retomada. Nesse momento. Nesse momento. Nós estamos dentro dos 7 dias, justamente da retomada. Dessa experiência para fazer essa retomada. E Camusim fez o quê? Nós estamos dentro dos 7 dias para que não exista isso. Então você pega o quê? Por exemplo, a indústria, né? A fábrica. Tinha um plano de quê? A expectativa de quê? A expectativa de retomada agora. Só que, como o município não fez o que tinha que fazer antes, que era justamente essa rigidez, era para ter sido lá no início, que foi o que aconteceu agora, né? Rígido, isolamento social, rígido. E aí não pôde. Aí as fábricas não podem funcionar, o comércio não pode voltar, então muita coisa não pode funcionar. As pessoas vão ter que ficar em casa, realmente, né? É correto o isolamento social rígido? Lógico que é necessário, né? Eu não sou contra. Eu acredito que você não é contra e a maioria não é contra, mas foi no momento errado. Era o momento que era para voltar. O que eu ia falar para você era justamente isso. É que tem um ditado antigo que a minha avó sempre fala, e acredito que você também escutou muito dos seus parentes. Prevenir é melhor do que remediar, né? E ela dizia às vezes também o seguinte, a gente reza para São Bento antes da cobra morder, né? O que tem acontecido no município de Camusim... Porque, Jones, assim, eu vou prevenir, certo, tudo bem. Mas quando você tem a informação e essa mesma informação ela é omitida, por exemplo, da população, mas você tem informação. E aí você não toma atitude, acaba que
a gente chega a esse ponto de fazer o isolamento social nesse momento. É justamente aí que eu queria chegar, Nagel. É porque a prevenção, no meu entendimento, hoje o município de Camusim está remediando. Nós estamos arremediando, nós estamos tentando se colocar dentro daquilo que hoje o estado do Ceará, em sua grande maioria, das 184 cidades, só 7, como você acabou de dizer, estão em isolamento social rígido, né, que é o chamado lockdown, e é justamente por não ter tomado atitudes certas, na hora certa, e aqui também eu acredito que não vale o argumento de dizer que ninguém pode adivinhar ou prever o futuro, né? Todas as autoridades competentes recebem as informações de maneira privilegiada, né? Os estudos eram feitos, né? Havia sim uma previsão, como você citou lá atrás, do contágio comunitário, né? Então, a partir do momento que se houve esse estudo, que se houve essa previsão para que a gente pudesse ter esse controle, o mais correto seria, naquele momento, tomar as medidas mais rígidas, né? É claro que isso seria uma medida talvez impopular do ponto de vista político, mas, com certeza, do ponto de vista técnico, científico, talvez hoje o município de Camusim estivesse, como disse aí a Bruna, né, voltando a funcionar, mesmo que em parte, não é isso? Inclusive, da forma que está sendo feita, se tivesse sido feito lá atrás, o bloqueio das ruas, não com pissarra, tá, Jones? Mas do jeito que está sendo feito, né? Que é a forma mais correta de fazer. A barreira sanitária. Eu fiz até a crítica lá daquela barreira que fizeram lá nos quilômetros. E aí eu. Nas Flamengas também, viu? Pois é, ganhei algumas críticas aí, disse que eu fui muito radical. Mas, assim, até citando esse exemplo, né? Que lá fecharam aquela estrada. Não sei se você conhece aquela estrada lá, Jones. Eu conheço tanto a dos quilômetros quanto a das Flamengas, que também foram fechadas. Eu dou o exemplo dos quilômetros porque eu conheço aquela localidade ali. Eu sei que pessoas vão trabalhar de lá, saem de lá, sim, a pé, de bicicleta. E aí você fechar aquilo ali, e aí simplesmente fechar porque tem que isolar aquela área lá. E aí eu fiz a crítica, né? Que foi até irônico de dizer assim, agora o povo vai ter que criar asas e passar por cima, mas e fui criticado por isso. E aí eu até postei, né? Eu não sei se as pessoas que criticaram viram um vídeo que eu postei do Ministério Público de Santa Catarina explicando o que é, por exemplo, isolamento, barreira sanitária, que tem que ter os profissionais, né? Os profissionais têm que estar lá adequado para fazer a averiguação, né? Para orientar. E tem o bloqueio total, que é aquele bloqueio que você direciona, né? Você direciona as pessoas para o bloqueio sanitário. Você bloqueia a avenida. Só que esse bloqueio, por exemplo, esse bloqueio é citado lá, o bloqueio total, ele tem que deixar, por exemplo, algo que possa abrir, né? Por exemplo, se for cone, se for alguma forma, por exemplo, a que está acontecendo hoje, tem que estar disponível, por exemplo, para passar uma ambulância, né? Passar aqueles veículos, né, que não podem estar impedidos de transitar, né? Então, chegou ao nível de que, por exemplo, se uma pessoa daquela área lá precisar de uma ambulância, vai fazer aquele arrudeio todo, até chegar lá na CE e passar pela barreira sanitária, ou seja, se for, por exemplo, algo mais grave, né, que necessite de uma velocidade maior, né, de chegar mais rápido, vai ter que fazer a volta do mesmo jeito. Ou seja, a impressão que se deu foi que foi feito... A impressão que se deu que foi feito de qualquer jeito, né? E a minha crítica não foi porque eu não era contra a barreira, mas se for feita da forma correta, não prejudica, por exemplo, as pessoas de lá. E aí eu fiz um desabafo, né? Alguém criticou, e aí até desabafou, eu disse assim, por que ele pode desabafar e eu não posso desabafar também, né? Então, a verdade de opinião, né? Você que como contador sabe que existe a famosa economia porca, né? Aquela coisa que você quer economizar,
Porque como você citou aí, para mim ter uma barreira sanitária, eu preciso ter profissional de saúde, eu preciso ter pessoal, eu preciso ter recursos humanos, pois não? A gente não pode ser seletivo, por exemplo, fazer uma barreira aqui no centro de Camusim de uma forma e fazer lá nos quilômetros, lá nas Com Flamengas, de certeza outra não. forma, não. No Você tem que Maceió, por exemplo. fazer da mesma forma. Então, por que eu vou fechar totalmente com pissarra uma estrada onde as pessoas utilizam ali? E é escuro à noite. Pelo amor de Deus. A gente não pode ser seletivo. São pessoas. E lá existe essa necessidade, né? Com certeza. Foi uma observação muito bem feita por você, Nagel. Inclusive, a gente tem acompanhado que até fugindo aqui um pouco da nossa pauta, mas ainda nesse mesmo... Porque tudo é pandemia, nós estamos no terceiro dia de lockdown aqui em Camusim, e eu venho de uma sequência de lives onde as pessoas têm reclamado do cerceamento, da censura, né? Da falta de possibilidade de dizer o que sente, eu inclusive com profissionais da imprensa, né, que tem o direito à liberdade de imprensa, mas acima do direito de liberdade de imprensa existe a liberdade de expressão, né, que todo e qualquer cidadão pode fazê-lo. E quando você dá a voz, quando você expressa daquela forma como você fez naquela publicação, você incentiva outras pessoas a falarem, e é um dos problemas que eu tenho percebido aqui em Camusim. As pessoas têm tido receio, medo de falar e acabam, infelizmente, sendo prejudicadas. Eu acho que as pessoas precisam, sim, falar, colocar a boca no trombone e ir atrás dos seus direitos, porque ficar calado é isso que a incompetência ela quer. Você não falar, você não dizer que não está doendo, está bom demais. Agora, quando você começa a expor as vísceras, né, de um governo que até certo ponto se mostra sim incompetente, é você também cobrar para que ele melhore. Não é porque está no final de mandato que você tem que jogar tudo pro ar, não. Nós estamos vivendo um momento excepcional na história do mundo, né? Isso nunca aconteceu. Aliás, faz mais de 100 anos que o mundo viveu uma pandemia e essa está se mostrando ser muito mais agressiva do que as outras. Então, é para a gente ficar preocupado. O que a gente não pode aceitar é a omissão, né, por parte de quem deve tomar as ações e também a falta de transparência, né? Tem que ter transparência. Com certeza. Nagel, nós falamos aqui então dos MEIs, falamos do turismo, falamos da indústria, que foi o caso aqui da Democrata. Agora eu quero falar do servidor público municipal. Esse dinheiro, hoje você faz qualquer transferência bancária, qualquer transação comercial através dos aplicativos, internet bank e tudo mais. E a notícia que tem aqui gerado um certo comentário, eu tenho recebido até algumas denúncias, vamos dizer assim, mas na verdade mais são reclamações, insatisfações. É que o pessoal que recebia no primeiro dia útil do mês, Nagel, agora vai receber depois do lockdown, lá no dia 8. Como é que esse povo vai fazer para comprar seus alimentos, sobreviver? Esse pessoal que é da folha da prefeitura. Você tem conhecimento que o Estado fez alguma alteração no calendário de pagamento? Olha, Jones, a questão do servidor público, eu não vi mudança do Estado, não, certo? E aí, ó, imagine o município fazendo algo dessa forma e imagine ter que estender esse lockdown, né? Imagine a situação, como é que vai ficar. Aí vai o quê? Vai estender também o pagamento dos servidores? Aí a onça não vai circular. Aí a onça não vai circular. Aí, por exemplo, um servidor público desse, ele nem solicitar o auxílio pode porque ele tem, né, já um rendimento informado pelo município, né? Então, muitas pessoas que, por exemplo, se ficarem sem os seus rendimentos, né, não vão nem poder solicitar o auxílio. E aí, né? E aí, por exemplo, recursos entrando, será que esses recursos não estão lá disponíveis para fazer esse pagamento? Né? Por que desse adiamento? E aí entra a questão da transparência pública. Né? Onde é que está a transparência pública? Esse dinheiro não entrando na conta dessas pessoas, desses servidores públicos,
né? Eles não vão, por exemplo, injetar na economia local, né? Porque esses servidores são os que compram na bodega, na mercearia, no frigorífico, né? Na padaria, na pizzaria, entendeu? São essas pessoas que movimentam e circulam recursos aqui na cidade, né? Boa parte, lógico, de pessoas que estão aí, né, vão gastar fora, né? A gente sabe de quem a gente está falando, né, José? Sim, pessoas claro. num escalão maior. Mas vamos falar da base da pirâmide que é melhor. A base da pirâmide é a base que vai fazer circular aqui. Então, imagine, servidores com seus recursos, com seus rendimentos estendido o prazo, né? Que o governo pode, mas as empresas, por exemplo, elas não podem deixar de pagar o salário dos seus funcionários, né? E é exatamente isso que isso me deixou muito, muito pensativo quando eu comecei a receber as denúncias no WhatsApp, porque até para comprar uma pizza hoje, né, a grande maioria das pessoas que tem um cartão magnético, né, de débito ou de crédito, o fazem, né, se não pode sacar devido ao distanciamento social nesse momento, mas o fazem de maneira com a compra através do cartão, né? E quando não está o recurso na conta, o cartão se torna somente o plástico, né? E aí, de fato, mais uma vez a gente volta para aquele ponto que você falou que eu achei muito bacana. Acho que é a pauta mais interessante aqui dessa conversa de hoje. Planejamento, né? A palavra correta. Planejamento, justamente. E acredito que, eu não sei se seja isso, a falta de planejamento ou a má vontade, né? De fazer de uma forma. Imagine, Johnny, se a gente está falando de economia hoje, né? Então imagine, por exemplo, as pessoas do auxílio emergencial que já tem o dinheiro na conta, mas não pode sacar, né? Esse dinheiro ele não está circulando, né? Então imagine servidores públicos que não receberam seus rendimentos, o dinheiro não vai circular. Imagine microempreendedores que o seu auxílio ainda está em análise. E aí muita coisa, muito recurso que não está circulando dentro da cidade, né? Então, como é que fica a economia? Como é que fica aquele pequeno empreendedor, né, lá daquele bairro, que tem o produto, né, resolveu fabricar alguma coisa, ter algum produto para vender por delivery, mas as pessoas não têm o recurso para comprar. Então, nesse momento, era além da parte da saúde, o servidor público ele é prioridade para o município. Ele tem que ser prioridade, né? Além da parte de saúde, aqueles profissionais da saúde que estão na linha de frente, aqueles ali são prioridades hoje. Mas existem os servidores públicos que fazem a máquina girar aqui no município. Então, essas pessoas também têm que ser prioridade, né? Porque são pais de família, né? Eu não vi até o momento... Eu não vi até o momento, por exemplo, uma política de valorização dos servidores da saúde, que você tocou agora nesse assunto de valorização. Eu não vi até esse momento esse tipo de política, né, para valorizar esses profissionais que estão na linha de frente, muitos contaminados. Eu recebi, agora é uma denúncia séria, eu acredito que eu vou passar isso lá na outra live que eu participo, como convidado. A denúncia a gente tem áudios, viu, Nagel, de profissionais da saúde chorando porque estão vendo o sistema entrar num colapso e estão sem saber o que fazer. Relatam até que tiveram momentos de conversa e, vamos dizer assim, não é nem um tratamento que eles chamam, agora me faltou a palavra, mas eles têm feito terapia, né, dentro da unidade de saúde, têm se sentido aliviados quando fazem aquele relaxamento, mas quando abrem a porta da sala que vê a multidão ali esperando por um atendimento, esperando por alguma coisa, sem saber o que fazer, eles acabam entrando também em desespero. Esse é um outro aspecto também muito, muito ruim e que mostra, infelizmente, a fragilidade do sistema de saúde. Pode falar. Olha, eu tenho um exemplo que mostra assim, a preocupação com as pessoas, certo? Ou a falta de preocupação com as pessoas. Por exemplo, vou voltar para o auxílio emergencial. Você lembra bem da quantidade de pessoas que tinham na caixa, né? Naquelas filas, pessoal lá à noite, dormia lá, né?
Então imagine que até hoje não foi colocada uma tenda. Uma tenda, certo? Eu acho que não seja difícil colocar uma tenda ali em frente à caixa, colocar a cadeira, fazer uma organização ali das filas e tal. Né? Ou até hoje não teve. Imagine lá as pessoas sem banheiro. Eu recebo reclamação de guardas da agente de trânsito que diz assim, Jones, a gente não tem nem onde, com licença da palavra, não tem nem onde urinar. A alimentação, né? A merenda, aquele tratamento humano com as pessoas que estão na linha de frente. Então, daí você tira, né, a preocupação que tem com as pessoas, a falta de preocupação. Né? Porque se eu, Nagel, gestor, meu amigo, ó, tinha que ter lá a tenda, né? Vamos fazer a coisa organizada, vai ter a tenda. Se não tem recurso, vamos deixar claro que não tem recurso, né? Se tem, quanto foi utilizado. E ali é algo tão simples, cara, tão simples. Mostra a preocupação que tem com as pessoas. E a gente vê essa falta de preocupação. Vamos fazer isolamento social rígido porque está aumentando os casos. Mas está o quê? Aumentando números, talvez, né? Não sei se essa é a preocupação do município, de aumentar os números, e aí vamos fazer agora para ver se diminui. Mas eu não sinto essa preocupação com as pessoas, de ter esse trabalho mais intenso, de realmente atender as pessoas, tanto aquelas pessoas que estão na linha de frente, como as pessoas que estão com suspeita, né, de contaminação. Então tem muita coisa dentro do município de Camusim que ainda não aconteceu. E aí, quem sabe, imagine só, se esses números continuarem aumentando, a sugestão, principalmente, e olha lá, a sugestão do governador vai ser para prorrogar o isolamento social rígido. Imagine se esses números continuarem aumentando, vai aumentar. E aí, vão pagar quando? Vão deixar para, sei lá, julho? Você é contador, você conhece números. Você é contador e conhece números bem melhor do que eu. 230 mil no aluguel. 230, que é modéstia sua. 230 mil reais no aluguel de uma tenda é escandaloso ou não? Jones, eu acredito que, assim, né? No meu ponto de vista, eu não analisei edital, não olhei, né? Eu não tenho todos foram com dispensa de licitação. Pronto, eu não tenho como dar uma opinião técnica, né, como contador, em relação àquilo ali. Eu tenho como dar uma opinião pessoal, certo? Como cidadão, de ver isso, certo? Então, imagine que eu não sei, né, dispensa de licitação, né, 230 mil. Por quanto tempo, eu não sei, eu não pesquisei em relação a isso, mas, independentemente de valor, imagine que uma ação como essa foi feita agora. Foi feita agora. Foi feito para remediar e não para prevenir, no caso. Para remediar. Aí será que... Eu não sei, é uma suposição. O custo-benefício vai ser, né? Será que o custo hoje, né, para se implantar isso, não ficou mais caro para fazer isso? Aqui tem a história da oferta da procura, né? Pois é, pela demora de se fazer, de se tomar, né, medidas, até para buscar um menor preço, né? Não sei se isso aconteceu, né? Isso é uma visão minha como cidadão. Como contador, eu não tenho como dar uma opinião mais técnica, né? Em relação a esse caso. As empresas aqui de Camusim precisam do apoio do poder público municipal para voltarem a respirar? Há muito tempo. Imagine, por exemplo, aquisição de cestas básicas. Né? Aquelas cestas básicas foram compradas aonde? Sobral, City. Pois é, então imagine só, num período desse, Jones, você pode, por exemplo, nós estamos aí em isolamento nesse Covid, eu acho que mais de 60 dias, né? Desde o dia 19 de março, né? Eu acho que foi a data. Mais ou menos isso, eu acho que né, em torno disso, 60 dias. Então imagine que se houvesse a preocupação com as empresas do município, você poderia
isso falando a nível de governo, poderia preparar, e eu tenho certeza que tem empresas preparadas, aqui em Camusim, documentalmente falando, né, porque precisa de documentação, precisa de estar toda regular. Existem empresas assim, hoje em Camusim, que poderiam vender cestas básicas para o município, e de forma mais barata. Então, imagine, ou seja, o dinheiro circularia dentro da própria cidade. Lógico, a onça ia de fato circular. Lógico, a onça ia circular de fato aqui, né? A gente não precisava ficar inventando aqui uma onça para assustar o povo, né? Porque dizem que só algumas pessoas assustam, outras não, né? Só algumas pessoas são radicais demais, outras não, né? Mas assim, existem empresas preparadas. Se quiserem... Então, assim, tem pessoas, tem empresas, tem PJs preparados para fornecer esse tipo de serviço. Certidões, tudo em dias, entendeu? Como dizer, no ponto. No ponto, empresas com mais de 10 anos no mercado. Então, se você quiser, é básico. Você vai lá, se não tem, Jones, bota, por exemplo, a sala do empreendedor, que como se... eu acho que até tinha e não tem mais, mas a sala do empreendedor com pessoas capacitadas lá para preparar as empresas, por exemplo. Vamos preparar uma boa sugestão. Pronto. Vamos preparar as empresas do município para que elas participem das licitações, para que elas forneçam os produtos. Né? Isso aí deveria ficar a cargo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, né? São duas pastas e uma secretaria Justamente. Então, uma ideia que já poderia ter acontecido é essa, né? De preparar as empresas. Vamos preparar as empresas para que elas tenham condições de apresentar o melhor preço, né? Para que a gente possa realmente adquirir daqui, de empresas daqui, dar essa possibilidade, né? Então, essa é uma excelente sugestão, viu, Nagel? Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar disso até hoje, né? A gente vê muito o governo querendo que os recursos realmente circulem lá nas bases, né, no município. Sim, e quando a gente vê uma licitação grande que compra de fora, e agora a gente tem também que ser muito técnico, muitas das vezes porque empresas locais não estão preparadas para poder concorrer na licitação, mas a gente vê que existe esse outro lado, que é até um lado social, você preparar os agentes, os empresários, os empreendedores da cidade, para que eles possam concorrer na licitação municipal, ou seja, possam fornecer para o município e o dinheiro que o município já recebe possa circular na cidade. Assim é uma ideia sensacional. Claro, a questão de publicidade e de planejamento. Eu vou planejar, né? Eu vou criar um canal em que essas empresas do município elas tenham conhecimento daquele edital, por exemplo, né? Mas a gente sabe e vê essa falta de cuidado em relação aos pequenos empresários do município. E aí, como contador, eu posso te dizer claramente que milhares de empresas por ano fecham e milhares abrem. Mas era muito melhor que poucas empresas fechassem, né? Que aí também ninguém pode zerar tudo, porque entra a questão de gestão, conhecimento e tal. Mas que a maioria fosse, né, empresas abertas, empresas que durassem muito tempo, né? Mas aí depende muito de um trabalho, de um esforço que hoje a gente vê só no Sebrae, infelizmente. Esse vírus, Nagel, veio para acabar com tudo, viu? Pelo que eu estou vendo, infelizmente. Nagel, eu quero te agradecer pela disponibilidade do tempo que você reservou aí para estar aqui com a gente. Acredito que tanto os seus seguidores quanto os meus gostaram da entrevista, da conversa, na verdade, e falando que muitos também entraram em contato comigo, porque como a entrevista se passa sempre nesse horário da noite, né, e alguns estão fazendo algumas coisas também em casa, pediram para que a gente colocasse essas entrevistas, além de estarem disponíveis aqui no Instagram, em outras plataformas, né, como é o caso do YouTube. E aí, a partir de amanhã, a gente vai estar fazendo um upload dessas conversas durante essa semana de lockdown no YouTube, né? E aí você vai poder assistir pela televisão e tal, mais um conforto, né? Vamos ficar um pouco... Eu já sou gordo, né? Eu vou ficar mais gordo ainda na televisão, imagina aí, né? 42 polegadas. E é isso, aí você que está nos assistindo,
vai poder assistir esse vídeo lá no meu canal. É bem facinho, YouTube/Jones Costa, do mesmo jeito que tem aqui no Instagram. Nagel, obrigado. Fica à vontade aí para dar as suas considerações. Tem só mais uma mensagem que chegou aqui da Verona e Júlio. Diz assim: boa noite a todos. Quem está longe de Camusim e vê a gestão das cidades vizinhas dando uma aula de administração em relação a tudo, essa gestão que está aí é para ficar marcado como a pior de todas. É a opinião da Verona e Júlio. É uma opinião consistente. Fica à vontade, Nagel, para fazer essas considerações finais. Até respondendo ela, assim, é fácil você olhar, por exemplo, você pegar modelos de ações que estão sendo feitas realmente, né? Eu acho que não é feio para ninguém copiar uma boa ação e colocar em prática e tudo que é bom, né? Área do marketing, tudo que é bom merece ser copiado. É isso aí. Então é isso, Jones. Eu agradeço o seu convite. Para mim foi uma honra, certo? Eu vi as 2 outras lives. Obrigado. Com o Jardel, com o Miqueias. Aí quando eu recebi o convite hoje, meu Deus, né? Fazer parte desse grupo é uma honra, viu? E aí eu me coloco à disposição. Eu que agradeço. O que você precisar nessa área, né? A gente acabou até adentrando outros assuntos a mais aí. Pois quando a conversa é boa, é assim, que a gente vai começando na pauta e vai falando de outras, né? Mas o mais interessante é que a conversa fluiu. Aliás, deixa eu aproveitar o espaço, nós ainda temos algum tempo. Boa noite aí para a Ivone Silva, que acabou de entrar. Obrigado aí pelos corações. Meu amigo, um abraço, Ivone. Bom, tá dando boa noite. É dizer que existe você que é empresário, você que está abrindo agora a sua loja virtual, você que quer se especializar e principalmente você que precisa de um apoio contábil. Você tem aí a Nagel Excel, contabilidade e assessoria contábil, né? Qual o telefone, Nagel? Acho que vocês estão atendendo por WhatsApp, né? 99243-9067. Esse é o meu WhatsApp. Quem precisar, quem quiser tirar uma dúvida, né? Fala direto, pessoalíssimo com você. Mas eu também quero mandar aqui um abraço para toda a equipe, né? O Jonathan está aí com você, né? Todo mundo aí. Jonathan, Wilson, Sara, Patrícia. Pronto, toda a equipe da Nagel Excel que faz um excelente trabalho, cuida aí como ninguém com responsabilidade das nossas contabilidades. Então, repete o número, é DDD 88? DDD 88 99243 9067. Se quiser falar comigo, é só chamar. E aí, Jones, uma informação também, que a CDL, hoje, a CDL Camusim, ela é presidida pelo Ademir, que é contador também. E a CDL hoje... Não é o seu Antônio Pessoa? Não. O Ademir, ele sucedeu o Antônio Pessoa. Então, hoje é o Ademir, certo? E hoje a CDL está na linha de frente daquele comitê lá, levando sugestões para que exista essa retomada, né, do comércio em Camusim. Muito bom, muito bom. Existe um trabalho muito forte lá, feito por ele, pelo Ademir, pela Angélica, né? E outros eles têm um assento no comitê de crise do coronavírus em Camusim. Crise, e aí já estão preparando diversas sugestões, propostas para que retorne o comércio em Camusim. Certo? E aí atende ao comércio em geral. Então, assim, muito bom, muito bacana. Então, quem precisar, né, procura a CDL, quem é empresário, procura a CDL, vê o que está acontecendo, né? Não precisa se filiar, mas se filiar também ajuda, né? Porque fortalece a classe. Bom. Mas aí é importante isso, né? Procurar, buscar, saber o que está acontecendo no município, e a CDL está à frente disso aí. Tá certo? Ótimo. Uma informação a mais. Muito bem, recado dado, Nagel. Obrigado você que acompanhou a gente aqui, teve essa paciência. E só repetindo mais uma vez, você pode assistir esse vídeo aqui depois nos stories do Instagram e também vai estar disponível logo no YouTube, youtube.com/Jones Costa. Nagel, quando eu precisar, vou lhe incomodar, viu? Pode chamar, estou à disposição. Obrigado, boa noite. Um abraço, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos.